Sequência de mobilidades articulares para a gente fazer na posição em pé. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Então, sejam muito bem-vindos, porque eu estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que os profissionais de educação física faturem mais de R$10 mil por mês como personal trainer de idosos. Gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também tenho pós-graduação em atendimento personalizado em Educação Física Gerontológica e sou proprietário de uma academia há quase 10 anos. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou ensinar para vocês algumas mobilidades articulares que a gente pode aplicar nos nossos alunos idosos, tá? E antes disso, eu quero lembrar aqui sobre o conceito de mobilidade, a importância que tem, né, da gente trabalhar mobilidades articulares. Vocês estão lembrados? Gente, mobilidade articular é uma capacidade que a gente tem de explorar as nossas articulações em toda a amplitude de movimento possível. Se a gente parar para pensar, né, em pessoas idosas, por que é tão importante a gente fazer esse trabalho de mobilidade articular? Primeiro, porque as mobilidades articulares, elas melhoram os padrões de movimento que a gente tem no nosso dia a dia, né? Assim também como movimentos e tarefas esportivas que a gente tem. Então não é à toa que atualmente tudo que é atleta, independente da modalidade, né, ele acaba trabalhando no seu treinamento essa parte de mobilidade articular. Como o nome também, o conceito já diz, serve também, né, é importante para a gente aumentar a amplitude de movimento das nossas articulações. Também, gente, com isso, ela vai ajudar a manter a saúde das nossas articulações, bem como até corrigir algumas disfunções articulares que a gente vem a ter, né? Então, de tudo isso que eu estou falando, a gente logo consegue entender que as mobilidades articulares, elas têm uma relação direta com a nossa funcionalidade, né? E aí no momento que um aluno, uma pessoa idosa, tem uma melhora nessa variável, ela passa também a ser uma pessoa com muito mais estabilidade. E sendo uma pessoa mais estável, ela vai ter uma propensão muito menor de ter algumas lesões ou até quedas, que é um problema muito grave para pessoas idosas. E, gente, vamos pensar na questão do profissional que aplica as mobilidades articulares. Por que é importante para o profissional isso? Porque, gente, no momento que o profissional ele executa esse tipo de treinamento com o seu aluno, ele vai propiciar para ele, né, todas essas particularidades aí positivas que o aluno pode ter, né? E, gente, outra coisa, né, é também um fator de diferenciação entre um profissional que está atualizado, que é qualificado, ou aquele profissional que já está mais desatualizado, que não vai atrás das informações. E eu digo isso porque na minha época, quando eu comecei como personal trainer, há mais de 17 anos atrás, se tinha uma estrutura de aula totalmente diferente do que se tem hoje. Eu não sei se vocês vão lembrar, se é da época de vocês, mas eu quando comecei, se tinha assim uma estrutura de aula que era bem diferente, era um padrão, assim, era um negócio meio robotizado, parece, na minha cabeça, sabe? Porque
vou lembrar para vocês aqui, sabe como é que funcionava antes? Um aluno chegava para a gente, né, e ele ia para a parte de aquecimento, tá? Para aquecer, o que ele fazia? Ele ia lá no espaldar e fazia alguns alongamentos, né? Alongamento para todas as partes do corpo. Então ficava lá uns 10 minutos alongando. Depois disso, passava para outra etapa. Aí era o aquecimento mesmo, né? Então ele ia para a esteira, fazia um trabalho ali de 10, 15, máximo 20 minutos. Esse era o aquecimento. E aí sim ele ia para a parte principal, né? Fazia toda a parte principal, trabalho resistido, enfim. E aí no final do treino, o que acontecia? Ele voltava lá para o espaldar, para poder alongar de novo. Então era alongamento, esteira, ou aeróbico, né? A parte principal do treino e depois alongamento de novo. Hoje em dia, isso é completamente diferente, né? Com as atualizações que a gente tem, né? Com o acesso a informações que a gente tem, isso mudou radicalmente. Tanto que no meu método de trabalho, por exemplo, eu vou para a parte principal do treino com o meu aluno depois de ter passado por seis etapas com ele. E essas 6 etapas aqui fazem parte do meu aquecimento. Deixa eu relembrar para vocês aqui. Eu começo primeiro fazendo uma anamnese inicial no meu aluno, conversando com ele, né? Ver se ele está em dia com os seus medicamentos, se ele dormiu bem, se ele está bem disposto. Depois, eu analiso, verifico os dados vitais do meu aluno, verifico pressão arterial, saturação, e aí eu começo a parte do treino mesmo, tá? Na parte de aquecimento. Então eu faço uma liberação miofascial, faço as mobilidades articulares, um exercício de ativação, né, ativação muscular, e um outro exercício para acelerar a frequência cardíaca dele. Depois de tudo isso, aí eu entro na parte principal do treino. Então vocês percebem como é diferente, né, hoje em dia, esse trabalho, né, numa sessão de treino comparado com o que era antigamente. Bom, aí vocês vão perguntar, poxa Gui, mas e aí? As mobilidades articulares, em que momento do treino que a gente deve fazer com os alunos? Como eu mostrei para vocês agora, acabei de falar para vocês, a parte de mobilidades articulares eu faço bem no início do treino. Então ela faz parte do meu aquecimento, tá? Isso no meu padrão, né, de treino. Agora, isso vai depender da fase do aluno também, porque se ele está numa fase do treino dele onde eu estou dando ênfase para questões de flexibilidade, né, de agilidade, aí eu também vou trabalhar as mobilidades durante a parte principal do treino. Tá? Agora, se eu estou num trabalho onde a ênfase é força muscular, aí eu não vou trabalhar as mobilidades, dificilmente eu trabalho as mobilidades durante a parte principal do treino. Eu trabalho sim as mobilidades também, em todos os treinos tem essa parte de mobilidade, só que daí é lá no início desse treinamento, fazendo parte do aquecimento. E como é que é o volume? Quantas repetições a gente faz das mobilidades? Também vai depender do objetivo do aluno e das necessidades que ele tem. Mas assim, a nível padrão, tá? Normalmente eu faço uma série de 10 repetições, tá? Isso quando é lá no início, como uma forma de aquecimento. Como eu falei para vocês, quando é na parte principal do treino, isso já muda, tá? Porque daí eu vou fazer mais séries, daqui a pouco, se o aluno precisa trabalhar um pouquinho, dar mais uma ênfase, eu trabalho com um volume maior também, então vai depender. Mas assim, normalmente é uma série com 10 repetições, tá? Para cada mobilidade que eu faço. Vou mostrar para vocês uma sequência de mobilidades articulares que eu posso fazer com os meus alunos idosos na posição em pé, tá? Mas assim, gente, existem milhares de mobilidades, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês é o que eu acho mais acessível para o aluno idoso, que ele tem condições de estar fazendo, tá? Normalmente. Então, eu vou começar mostrando
alguns exercícios lá da região inferior, começando lá no tornozelo, tá? Olha só, separei algumas coisas aqui e para começar, eu começo essas mobilidades articulares sempre com apoio, tá? Porque vocês vão ver aqui que tem alguns movimentos que geram alguma instabilidade. Como o objetivo agora não é trabalhar o equilíbrio do aluno, e sim explorar bem a amplitude da articulação dele, eu coloco à disposição dele um ponto fixo aqui para ele apoiar a mão, tá? Pode ser aqui com uma barra, pode ser com um bastão, só que esse bastão não pode estar num piso que seja, que deslize, né? Tem que ser num piso que não seja escorregadio. Então, apoiando a mão aqui, um exercício, vou começar lá por baixo, lá no tornozelo. O primeiro exercício que eu posso passar para o meu aluno é uma circundução, tá? Eu vou deixar, então, a ponta do pé apoiada no chão e vou fazer um movimento circular. Ó, tô começando aqui fazendo de fora para dentro, tá? Se eu for de acordo com o padrão de volume que eu falei para vocês ali, eu vou fazer 10 repetições e aí eu vou inverter. Eu vou fazer de dentro para fora. Bem simples o movimento, tá? O joelho sempre acaba ficando um pouquinho flexionado para ele poder fazer. E aqui tem um ponto importantíssimo, não só nesse trabalho de mobilidade, como em qualquer outro. Lá no conceito eu falei para vocês que mobilidade articular é a capacidade que a gente tem de explorar nossa articulação em toda a sua amplitude de movimento. E é justamente isso que a gente vai passar para o nosso aluno. Ah, Guilherme, mas isso aí é só um aquecimento. Sim, gente, é um aquecimento, só que isso aqui não tem sobrecarga, né? Então a gente vai procurar desde já, dessa parte de mobilidade no aquecimento, explorar a maior amplitude possível da articulação do nosso aluno, tá? Então, que mais, gente? Mostrei para vocês a circundução, tá? Vou mostrar mais um movimento de tornozelo aqui. Olha só. Também com a mão apoiada, né? O aluno vai ficar na ponta dos dedos e depois vai tirar a ponta do pé do chão. Ó, então, flexão plantar, dorsiflexão. Reparem que a ponta do pé se eleva, tá? E aqui tem um detalhe bem importante, ó. O aluno primeiro faz o movimento para cima, tá? E quando vai fazer a dorsiflexão, ele não pode jogar o quadril para trás. Aí vocês vão falar, poxa Gui, mas é bem reduzido esse movimento. Sim, esse movimento da dorsiflexão é bem menor do que a amplitude que a gente consegue na flexão plantar, tá? Então, de acordo com a articulação, né, com as características de movimento, a gente vai conseguir uma amplitude maior ou menor, tá? Uma outra mobilidade articular para tornozelo que eu faço com os alunos idosos é essa aqui, ó. Fico de frente para um objeto fixo, tá? Pode ser uma parede aqui na minha frente. Vou fixar a mão, uma das pernas lá atrás com o joelho estendido, tá? E essa perna da frente aqui, ela vai flexionar no momento que eu projeto o meu tronco para frente. Então, mantenho o meu alinhamento, fixei a mão, projetei o meu tronco na frente. Também, ó, 10 repetições, mantendo o alinhamento do tronco. E aqui, o que limita o meu movimento é o calcanhar. Então, eu não posso tirar o meu calcanhar do chão, tá? De novo, vou explorar ao máximo a amplitude desse movimento, ó. Exploro o máximo o tornozelo. Quando eu ver que eu estou tirando o calcanhar do chão, aí eu parei porque é o limite da minha articulação. E, gente, como o objetivo é explorar ao máximo, a gente tem que ficar incentivando sempre e lembrando os alunos idosos de ir na sua capacidade máxima. Porque isso, numa rotina diária de treino, ele chega nessa parte das mobilidades e ele começa a fazer de qualquer jeito, tá? Como se fosse um aquecimento tradicional para poder ir para a fase principal do treino. Mas a gente tem que sempre incentivar ele desde o início para ele manter a atenção dele e explorar ao máximo a articulação, porque esse é o objetivo, tá? Muito bem.
Falei um pouquinho de tornozelo, agora a gente vem subindo, tá? Vamos para a parte de joelho. O joelho é mais limitado. A gente não tem tanta movimentação quanto no tornozelo, tá? O que a gente pode fazer com a articulação dos joelhos? Primeiro movimento que a gente tem é de flexão e extensão, tá? Claro que isso aqui não é um trabalho de mobilidade articular porque eu não consigo ir na amplitude máxima, mas eu posso fazer isso daqui a pouco com um apoio também, fazendo este movimento simples aqui. Para nós, profissionais, para nós que somos jovens, isso aqui é muito fácil. Agora, vamos fazer isso aqui com uma pessoa que tem 90 anos, né? Uma pessoa que tem 80 anos, que é sedentária. É diferente. Já vai começar a exigir um pouquinho mais dela, tá? Agora, a gente tem outro movimento no joelho também. Quando a gente está sentado com o joelho flexionado, na verdade, a gente consegue ainda fazer uma pequena rotação dos joelhos, né? E aí, gente, se a gente flexionar aqui o joelho em pé, ó, tem uma mobilidade articular que é bem conhecida com pessoas que jogam futebol. Já viram isso? Os jogadores fazendo? Ó, fazem como se fosse uma circundução também, ó. Isso aqui já serve como também um bom aquecimento e um trabalhinho de mobilidade articular, tá? Então faço todo o movimento e aí troco o sentido, tá? Movimentos legais aí que a gente pode fazer com o nosso aluno idoso. Nesse caso aqui, como ele vai ter que flexionar o joelho e fazer a movimentação, ele não vai ter o recurso da barra, né, para se apoiar. E aí, como a gente trabalha com pessoa idosa, a gente sabe que a gente sempre tem que estar muito próximo do aluno para evitar, né, qualquer instabilidade que ele tenha. Certo? Vamos subindo um pouquinho mais? Vamos para o quadril. Quando eu vou falar de quadril agora, só que eu vou envolver a pelve junto, tá? Porque a gente sabe que com o quadril a gente consegue fazer alguns movimentos e com a pelve a gente consegue fazer outros, tá? Olha só, vamos voltar ao apoio aqui da mão. Vou deixar minha perna bem solta e eu simplesmente vou fazer um balanço, ó, para frente e para trás. Se eu começar a botar força aqui, já vai ficar diferente, eu não consigo ir na amplitude máxima, tá? Então deixa a perna bem solta, o joelho da perna contrária um pouquinho flexionado, tá? E é como se fosse um balanço. Só que nesse balanço aqui, eu não posso fazer nenhum tipo de giro do meu tronco, tá? Porque o objetivo aqui não é o tronco, o objetivo é o quadril, tá? Então eu tô deixando a perna bem solta, ó, e eu vou aumentando gradualmente aqui a amplitude do movimento. Fiz os 10 movimentos para frente, vou fazer para dentro e para fora. Mesma coisa, joelho um pouquinho flexionado, sem levar o quadril junto lá, o tronco, tá? Passando na frente do corpo, faço 10 vezes, tá? Acabou um lado, obviamente, pode trocar o lado e fazer a mesma sequência. Vamos um pouquinho na pelve, que nem eu tinha falado para vocês. Olha só, o que a gente pode fazer na pelve? A pelve é importante porque não é simplesmente a pelve, né? Quando a gente está movimentando essa articulação aqui, consequentemente a gente está movimentando a região lombar junto. Então aqui já entra um pouquinho também na questão de mobilidades da região lombar, tá? Olha só, mobilidade em pé que envolve quadril, pelve e lombar. Vou fazer uma inclinação lateral, para um lado e para o outro. De novo, parece uma coisa simples, né? Poxa, isso aqui não vai dar em nada, não ajuda em nada o aluno. Pega um aluno, um homem com 80 anos, que quase não fez exercício na vida. Ele não consegue fazer isso aqui, gente. Estou falando para vocês, tá? Qual é o erro aqui que o pessoal costuma cometer? Ó, parece um... Como é que é? Um João Bobo, né? Que tinha aquele bonequinho inflável que balançava. Ele não consegue, ó, separar a pelve do restante do tronco, tá? Então isso aqui é uma inclinação lateral da pelve. Tem outro movimento da pelve que é a anteversão e a retroversão. A anteversão é quando a gente projeta aqui a pelve para frente, ou seja, a espinha ilíaca anterior superior, ela está mais à frente. Agora a retroversão, ó, é quando a gente perde daí a curvatura aqui da lombar, tá? Então, anteversão, aumento a curvatura da lombar, retroversão,
vem a parte de baixo lá da pelve, ela começa a vir para frente, tá? Então, este movimento aqui, ó, a gente pode fazer na região, na posição em pé, que nem eu estou mostrando para vocês, mas particularmente até eu prefiro fazer esse tipo de movimento aqui em outras posições, como por exemplo usando a bola suíça. Deixa o aluno sentado ali, né, e ele começa a fazer os movimentos aqui, ó, de inclinação lateral, de anteversão e retroversão, e ele vai movimentando a bola junto. Então ele ganha na questão de consciência corporal. Mas como hoje eu estou falando só de mobilidade em pé, estou mostrando como é que a gente pode fazer isso nessa posição. Vamos lá, tem mais um aqui que é para lombar, que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui vai envolver um pouquinho do ombro também, mas vocês vão entender por que eu estou falando que é de lombar. Nesse caso, eu vou usar um acessório, tá? Vou usar o elástico. Então aqui, ó, me posiciono de costas para a barra, braço estendido, eu projeto um pouquinho para frente e na volta, ó, eu venho controlando a volta até onde eu conseguir. Não sei se vocês conseguem perceber aí que eu estou fazendo uma hiperextensão da região lombar, tá? Isso aqui, principalmente para pessoas que têm retificação lombar, é um bom exercício. Qual é o detalhe que a gente deve cuidar aqui? Não fazer esse tipo de compensação, ó. Porque a tendência é essa, mas eu tenho que segurar o movimento aqui, frear o meu movimento para fazer com que isso não aconteça. Senão eu não vou conseguir fazer essa hiperextensão da lombar. Certo? Tranquilo até agora? Vamos mais para cima. Passei aqui pela essa região, tá? Tem um movimento, pega a região torácica junto, que são os movimentos de rotação do tronco, ó. Então vou levando para um lado e para o outro. Cuidado aqui, gente. Esse tipo de movimento aqui não dá para a gente fazer ele muito rápido. Tem muito idoso que apresenta tontura, né? Então, quando a gente começa a fazer muito rápido, ele já perde já um pouco do equilíbrio. Então a gente tem que ter cuidado. Dá para fazer com a mão apoiada? Dá para fazer também, tá? Vai limitar um pouquinho ele, mas é bom de repente fazer sem o apoio, mas deixar ele por perto. Ou a gente está aqui pertinho dele de novo, tá? Vamos para a parte superior agora, tá? Vamos lá para o ombro. Olha só. Movimentos, mobilidades articulares que eu posso fazer para a região do ombro. Primeira coisa, deixo um pé à frente e o outro atrás. Circundução, ó, explorando o máximo a amplitude da articulação, faço um movimento de frente para trás. Por que eu deixei um pé na frente? Porque eu ganho em estabilidade. Se eu ficar assim e fazer o movimento, eu posso perder o meu equilíbrio. Tá? Então eu prefiro deixar sempre um pé na frente e o outro atrás. Fiz 10 repetições, vou inverter o sentido. Venho lá de trás, ó, para frente. Tá? Mais uma possibilidade de mobilidade. Tem outra que eu prefiro até fazer na parede, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Que eu tô sem o apoio. Ó, eu vou deixar meus cotovelos na altura do ombro, tá? E eu vou fixar esses cotovelos lá na parede. O que eu faço? Movimento de rotação. Ó, rotação externa do ombro, tentando tocar as mãos lá atrás na parede e depois mantendo a altura dos cotovelos, rotação interna. Ó, rotação externa, rotação interna. Claro que eu posso fazer isso deitado, né? Que nem eu falei para vocês, posso fazer na parede. E aí, aproveitando que eu estou na parede, eu costumo fazer uma variação disso, que daí já dificulta um pouquinho, tá? O aluno mantém a posição aqui de rotação externa, tá? Estou com o cotovelo aqui na altura do ombro, e eu peço para ele elevar os braços. Ó, a dificuldade, claro, é de manter esse alinhamento, porque a tendência de quando a gente faz esse movimento aqui, para muita gente, é de levar o braço para frente, tá? E aí vem uma questão também de cintura escapular. Ó, eu peço para ele levantar as mãos, aproximar e tentar manter os braços e as mãos apoiadas na parede, tá? É um pouquinho mais difícil, né? Mas
é bem legal essa mobilidade articular também. Outra que eu posso fazer, que eu gosto de fazer, vou usar um outro acessório aqui, que pode ser uma bolinha, pode ser uma anilha, qualquer objeto que vocês tenham, é de fazer uma circundução do ombro. Então eu começo com a bolinha na altura do peito, ó, faço todo o movimento aqui atrás, volto na altura do peito e troco o sentido. Aqui, gente, de novo, quanto mais amplo, melhor. Se trouxer acima da cabeça, tem uma amplitude reduzida. O ideal mesmo é levar bem atrás da cabeça, ó, lá nas costas. Aí sim, aí a gente vai estar trabalhando na amplitude máxima que a minha articulação consegue. Então lembrem sempre de incentivar os alunos de vocês a explorar o máximo possível das suas amplitudes de movimento. Por fim, quero mostrar para vocês ainda a mobilidade bem comum que a gente faz na região cervical, que também é uma circundução. Então eu vou deixar a cabeça bem solta, bem relaxada, e eu vou fazer um movimento circular até chegar ao alinhamento na frente de novo. Cheguei nesse alinhamento, troco o sentido. Muito cuidado também, porque o aluno aqui, ele costuma fazer de uma maneira mais relaxada, ele fecha os olhos, mas daí ele perde também o equilíbrio, tá? Então fica perto do aluno ou faz esse tipo de mobilidade numa posição mais segura com ele. Beleza? Tudo tranquilo, certo? Bem fáceis, né? Como eu falei para vocês, tem diversas outras mobilidades articulares que a gente pode fazer com os nossos alunos. Tem algumas que são um pouquinho mais difíceis de fazer, são um pouco mais complexas, tá? E no momento que vocês percebem que o aluno de vocês, ele já está adaptado à mobilidade que vocês fazem, vocês podem progredir também em relação a essa mobilidade, tá? Então, num outro momento, numa outra live, eu vou trazer mais opções de mobilidade para vocês, assim também como mobilidades em outras posições, como em decúbito dorsal, decúbito ventral, ajoelhado, sentado, em todas as posições aí tem movimentos, tem exercícios de mobilidade para a gente estar fazendo. Tá bom, pessoal? Fico aqui por hoje, tá? Queria agradecer ao pessoal que esteve aqui comigo. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo depois. Lembrando que é fundamental vocês saberem, né, trabalhar mobilidades articulares com os alunos de vocês, como variações de exercício, combinações, progressões, mas não é só isso. Não é somente a parte técnica que leva um profissional a um faturamento superior a 10 mil por mês. Vocês precisam de outras situações aí que vão ajudar vocês para esse objetivo. Como, por exemplo, saber vender o trabalho de vocês, saber organizar o trabalho de vocês, saber precificar. Enfim, tem várias questões envolvidas e não só a questão técnica, tá bom? Na minha página aqui vocês encontram diversos conteúdos que falam também sobre isso. Valeu, pessoal! Aguardo vocês, então, na próxima quinta-feira de tarde, eu volto com mais uma live aqui no canal da Ativa. Obrigado e até lá!